Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse. E para quem me conhece, sabe que eu tô mais cabeludo do que o normal, realmente, né? Mas enfim, hoje, no vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre pagamento. Então, só relembrando, este é o segundo vídeo de um total de 5 de um mini curso sobre finanças no Excel. No primeiro vídeo a gente falou sobre valor futuro, hoje a gente está falando sobre valor de pagamento, valor de parcela. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, aqueles famosos crediários que a gente faz, um financiamento de um carro, um financiamento habitacional, enfim, um parcelamento. Então, com a aula de hoje, você vai descobrir, né, como que é feito e você vai descobrir uma função, né, pela qual você, caso queira simular alguma situação, né, você também poderá fazer isso. Então, se você quiser tomar um valor emprestado, se você quiser emprestar um valor, enfim, né, vai ter várias funcionalidades, né, de onde você pode, da maneira que você pode aplicar essa função. Como eu falei, o objetivo aqui não é esgotar, né, todas as dúvidas sobre matemática financeira. O objetivo é apresentar uma função financeira que o Excel tem e que pode nos ajudar muito, né, enfim, nessas situações, foram situações, algumas das situações pelas quais eu passei para vocês. Ok? Então a gente vai ter a nossa vinheta agora e na sequência a gente vai ter o nosso vídeo. Ok? Então, se gostar do vídeo, né, não esquece, vai lá, prestigia no canal, deixa um comentário, deixa um like. Se você é inscrito, né, muito obrigado. Né? Se você ainda não é inscrito, né, como eu sempre digo, uma maneira simples e extremamente importante para mim de prestigiar o canal é se inscrever. Então, se você tiver a oportunidade, vai lá e se inscreve, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje é o segundo vídeo sobre esse tema, finanças no Excel. Então a gente, nesse mini curso sobre finanças, a gente vai falar sobre 5 assuntos, em cada assunto em um vídeo. No primeiro vídeo a gente falou sobre valor futuro, e hoje a gente vai falar sobre valor de pagamento, né? Eu mudei um pouquinho a ordem aqui porque eu acho que fica melhor apresentar numa ordem diferente que eu coloquei aqui. Então a gente viu o valor futuro, hoje a gente vai ver valor de pagamento. Como eu falei, valor de pagamento a gente entende como valor de parcela, valor de parcelamento, mas popularmente é o valor do crediário, é o valor do financiamento habitacional, é o valor do empréstimo que a gente tem que pagar mensalmente. Então, não é o valor que a gente pega, é o valor que a gente paga mensalmente. Ou se a gente emprestar para alguém algum dinheiro, é o valor que a gente recebe mensalmente. E aí, consequentemente, uma pessoa, como eu disse, nesse fluxo financeiro, uma pessoa sempre recebe, a outra pessoa sempre paga. Tem que ser dessa maneira, não existe uma outra maneira. Então, valor de pagamento hoje a gente vai ver o seguinte, as variáveis que a gente precisa para essa função. Lembrando, a gente viu na primeira aula, a gente viu a função valor futuro e hoje a gente vai ver uma função que se chama pagamento, que é a função que vai gerar, a quantidade de parcelamentos, dependente da quantidade que é. E só lembrando que assim, eu não tenho, só reforçando que eu não tenho a pretensão de ensinar matemática financeira e tornar vocês experts sobre matemática financeira. O objetivo é demonstrar para vocês que o Excel ele tem funções financeiras importantíssimas, e que se a gente entender os conceitos básicos dela, a gente consegue aplicar isso aí para futuras situações que a gente precisa, Assim como eu mostrei do valor futuro, hoje a gente vai falar sobre o valor do pagamento. Basicamente, quais são as variáveis aí que a gente precisa? A gente precisa de um valor inicial, Aqui pode ser valor financiado, pode ser valor de empréstimo, pode ser, enfim, é um valor que você está emprestando ou é um valor que você está tomando emprestado. E o que vai mudar é só o sinal. Se ele tiver positivo porque você está recebendo o valor da parcela, depois você vai ter que pagar. Vamos imaginar uma situação, por exemplo, vamos imaginar uma situação de um carro, por exemplo. Então, imagina que você compre um carro
70 mil reais. Então, você vai pagar 70 mil reais e você vai parcelar esse carro, vamos dar um exemplo aí, em 72 meses, ok? Então, essa é a ideia inicial. Então, como variáveis, né, para você utilizar esse simulador, você vai precisar colocar o valor financiado, a taxa de juros e o prazo. Porque dessa maneira, sempre que há um financiamento ou empréstimo, né, por mais que vocês não conheçam sobre o conceito de taxa de juros, mas realmente, assim, eu vou dar uma notícia que para muita gente pode parecer estranha ou pode ficar surpresa, mas é a mais pura verdade. Não sei se vocês já escutaram, né, alguma vez na vida o ditado que diz que não existe almoço grátis. Todas as vezes que vocês escutaram que alguma coisa é sem juros, isto não é verdade. Não existe nenhuma transação, exceto, como eu disse no primeiro vídeo, se é uma transição de pessoas físicas e que de pai para filho, de filho para pai, de marido para mulher, de irmão para... Enfim, nessa situação, somente nessa situação, que é a situação onde provavelmente alguém vai emprestar um dinheiro por um período de tempo e possivelmente não cobre nada de juros por isso. Mas exceto essa situação, em situações principalmente de pessoa física com pessoa jurídica, não existe essa possibilidade de taxa zero. Não existe. Por mínimo que seja, vai sempre existir isso. E se vocês tiverem dúvida, em algum momento pode me perguntar que eu provo para vocês que não tem taxa zero. Ok? As pessoas precisam ganhar, né? Elas têm custos, né? Por qualquer situação, elas possuem custo para captar aquele dinheiro, para ter aquele dinheiro, para ter juntado aquele dinheiro, enfim. Né? Então, não existe taxa zero, não existe financiamento sem juros. Tá? É bom deixar isso muito claro. Então, assim, partindo desse princípio, imaginar que a gente sempre tem uma taxa de juros. Então, vamos imaginar que essa taxa seja 1%. Quero reforçar o que eu falei na primeira aula, que sempre essa taxa e esse prazo, eles precisam estar equivalentes. Então, por exemplo, se eu coloquei 1% e é 1% ao mês, o prazo precisa estar em meses também. Né? Lembrando que assim, vocês precisam obviamente saber se essa taxa, né, se uma taxa apresentada ela está ao mês ao dia. Né? E às vezes, muitas vezes, né, talvez seja necessário vocês pesquisarem no Google, por exemplo. Então, se vocês têm dúvida se uma taxa de juros se ela está coerente, se ela é uma taxa ao mês, se ela é taxa ao ano, por exemplo, vocês podem entrar no Google e fazer uma pesquisa. Né? Por exemplo, qual a taxa média de um crediário, ou até mesmo entrar na respectiva loja e saber quanto que aquela taxa, né, aquela loja está cobrando em média, né, por uma taxa de juros mensal, por uma taxa de crediário, enfim. Tá? Mas, só para vocês terem uma ideia, a taxa que acho que todo brasileiro usa como taxa de referência para saber se uma taxa é alta, se uma taxa é baixa, é a taxa Selic. Então, para vocês terem uma ideia hoje, a taxa Selic está 2% ao ano. Se uma taxa está 2% a um ano, né, com uma taxa, neste caso do exemplo que a gente está pegando aqui, hipoteticamente, de 1% ao mês, ela é uma taxa considerada até que alta, dependendo do tipo de transação que você está fazendo. Né? Porque cada transação ela existe um tipo de risco, um tipo de garantia. Eu não vou entrar nesses detalhes, como eu falei, a pretensão aqui não é ensinar matemática financeira, né? Falar sobre a função do Excel. Mas, como eu falei no primeiro vídeo, não tem como falar de função financeira no Excel sem falar o conceito, ok? Mas vamos imaginar que você saiba, que alguém te informou qual que é a taxa de juros e que você saiba qual é o teu prazo. Então, você foi lá comprar um carro e quando você chegou lá na loja, na concessionária, né, o vendedor falou para você que se você comprar um carro, né, a taxa de juro mensal é de 1% e o prazo de 72 meses você vai pagar um valor X. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, novamente, eu vou entrar aqui no meu assistente de função,
vou vir aqui dentro, né, vou escolher aqui na minha relação de funções a minha função financeira, e dentro da minha função financeira eu vou escolher aqui a função pagamento. Então, está aqui um pouco acima, então pagamento, e aí só para a gente entender aqui, ela fala um pouquinho, né, essa função cálculo, né, ela calcula o pagamento de um empréstimo, né, empréstimo, financiamento, crediário, né, com base em pagamentos em uma taxa de juro constante. Né? O que quer dizer taxa de juro constante? Essa taxa ela vai ser a mesma taxa do início ao final, né, do empréstimo, do financiamento. Ela não pode mudar, porque se ela mudar, aí a função que a gente vai usar para calcular a taxa efetiva do período vai ser uma taxa diferente, ok? Então eu vou clicar em OK, e agora a gente vai para as nossas variáveis aqui, para os nossos argumentos da função. Então, qual que é a taxa? Então, como eu falei, a gente vem aqui e faz referência ao campo taxa, lembrando que ele tem que estar no formato percentual, então o ideal é colocar o valor na célula e já deixar ele formatado para o formato percentual. NPE, na verdade, é o período de financiamento, então no nosso caso aqui, 72 meses, então basta a gente fazer referência ao período. E no caso aqui de valor presente, o meu valor presente é 70 mil. Por que o valor presente é 70 mil? Porque é o valor presente no momento zero, no momento hoje, agora. Né? E se eu fizer o meu financiamento hoje, qual que é o meu valor presente? Qual é o valor que eu estou financiando? Tá? Então, neste caso, é 70 mil. Lembrando, se esse valor ele tiver positivo, o valor da parcela vai ser negativo. Se ele tiver negativo, o valor da parcela vai ser positivo, ou seja, vai ser o sinal inverso. Por quê? Porque um representa que o valor está você está recebendo, o outro representa que você está pagando. Nesse caso, a gente vai colocar 70 mil, porque você está recebendo, não 70 mil, você está recebendo na forma de um carro. Então, e ele vai sair negativo porque representa que você mensalmente você vai desembolsar, você vai pagar, você vai honrar, né, com o financiamento que você fez. Então, ok, valor futuro a gente não vai usar, né? Não é o objetivo hoje da aula valor futuro. E o tipo aqui, como a gente falou, é um valor, né, que se a gente vai pagar esse financiamento no começo ou no final do período. Assim como eu disse no primeiro vídeo, né, praticamente 99% das transações elas são feitas para pagamento no final do período, ou seja, eu faço o empréstimo hoje e eu vou pagar sempre no final do prazo de 30 dias, né? Sempre no final do mês, né? Dos respectivos meses aí, ok? Então eu vou utilizar 0 como valor exato, né? Como valor, né? Como no final do período, na verdade, aqui. Então eu vou usar 0, né? Para especificar que eu quero no final do período. E clico em OK. O que ele gerou aqui para mim? É que 70 mil, né? Um valor de, se eu financiar 70 mil, na compra de um carro e for a taxa de juros, né, de 1% pelo prazo de 72 meses, eu vou ter, né, que pagar 72 parcelas de 1.368, ok? Fazendo uma conta simples aqui, tá? Uma conta simples. Se eu pegar esse valor de 1.368 e multiplicar, que é representado pelo asterisco, pela quantidade, né, de parcela, eu vou no final do meu financiamento, eu vou pagar R$ 98.500, né? Então, assim, como eu falei, o objetivo aqui não é torná-los expert em matemática financeira, mas é que vocês tenham uma noção, né? Assim como eu coloquei, né, na capinha lá do meu vídeo, né, para que vocês realmente não sejam enganados, né, para que vocês saibam, né, para que vocês tenham essa inteligência, para que vocês tenham esse conhecimento, né, sobre os financiamentos, sobre os empréstimos, sobre os crediários que vocês fazem, né, para que realmente as pessoas não usem de má fé, né? A gente sabe que é a minoria que faz isso, né, mas, né, para que a gente não seja sorteado aí, né, para essa minoria de vendedores que talvez possam, né, não usar de boa fé, o ideal é que você tenha o conhecimento mínimo, pelo menos para
né, discutir o mínimo, né, para conversar o mínimo com um vendedor, por exemplo. Então, só que lembrando, né, na próxima aula a gente vai falar sobre o valor presente, mas não no momento zero. A gente vai falar sobre o valor presente, enfim, assim que decorridos aí um período aí do contrato de financiamento, né? Então, a gente pode inclusive simular alguma outra situação aqui. Então, vamos imaginar que você queira comprar um computador, por exemplo, de R$7.000, por exemplo, e você pague uma taxa, vou deixar aí a mesma taxa de 1,5 e você compra esse computador aí para pagar em 12 vezes, por exemplo. Então, o valor que você vai pagar é R$ 621,94 por mês e no total ele vai sair por R$ 7.463. Isso é importante, né, para você saber se de repente vale a pena, para você entender o quanto representa esse financiamento, porque na grande maioria das vezes, eu sei que muita gente compra olhando somente para o valor da parcela, né, e se esse valor de parcela ele cabe no teu bolso. Muitas vezes as pessoas não têm ideia do valor final que esse financiamento, que esse empréstimo, né, vai causar aí no nosso bolso, e muitas vezes qual é a diferença, né? Então muitas vezes você negocia só o valor de parcela e às vezes é importante você ir em algumas lojas, né, e olhar o valor da compra, olhar qual que é a taxa de juros que aquela loja está praticando, porque vamos imaginar, eu vou dar um outro exemplo, vamos imaginar que nesta mesma situação, você tenha ido numa primeira loja, você esteja procurando um computador na faixa de R$7.000, por exemplo, e você vai numa segunda loja, né? Então na primeira loja ele passou para você, né, esse computador sairia no final por R$7.463. Né? Então você imagina o seguinte, vou até deixar este valor aqui, vou colar esse valor aqui, e aí você imagina que você vá numa segunda loja procurar um computador pelos mesmos R$7.000, mas que a taxa de juros é de, por exemplo, 0,08, ou seja, menos de 1%. Então, na primeira que a gente viu era 1% ao mês, e nessa a gente vai ver 0,08, ou seja, está um pouco abaixo do valor, né, que é o valor que a gente tinha visto na primeira situação, que era 1%. Então, nesta segunda situação, para vocês terem uma ideia, o valor sai por R$ 7.036,45. Ou seja, o mesmo computador, né, pelo mesmo valor, pelo mesmo prazo, mas quando você procura uma segunda loja onde a taxa de juros ela é menor, ele já representa para você uma diferença, para você terem uma ideia aqui, só para que vocês saibam, por exemplo, só nessa situação, por exemplo, de duas lojas que você foi para negociar, já representa R$ 426. E aí, lembrando, R$ 426 é um valor significativo. Então, você imagina, na compra de um único computador, você ter este valor, né, de diferença no valor total da sua compra. Assim como o contrário também, você poderia ter uma loja que te cobra, por exemplo, 1,3%, né, um pouco mais de 1% de taxa de juros. Por exemplo, o valor já é 7.600. Então, é importante, por exemplo, que você saiba qual que é a taxa de juros. Por quê? Porque muitas vezes você vai numa loja e os vendedores às vezes te oferecem por um prazo maior. Depois a gente vai ver, né, num próximo vídeo, que essa questão do prazo ele também influencia, porque quanto maior é o prazo, menor é o valor da parcela, né? Por quê? Porque ele está diluindo aquele valor de financiamento por um prazo bem maior, ok? Mas como eu falei, o objetivo desse vídeo foi a gente falar sobre a função pagamento, onde, recapitulando aqui, entrando novamente no assistente, né? Quais são as nossas variáveis? A taxa, o nosso NPER, que é o nosso período de 12 meses, nosso valor presente, que é o valor do financiamento, aqui no caso, né, desse exemplo atual, 7.000, e usar zero para financiamento, para pagamento no final do período, ok? E aí, ele traz para a gente um valor de parcelamento.
que pode ser, por exemplo, eu coloquei aqui no parcelamento de 12, de 24, de 36, 72, enfim, de um financiamento habitacional que vai até 360 meses, por exemplo, independente do período. O importante é saber que para utilizar essa função, as variáveis que a gente precisa ter disponíveis aqui, ter identificado, é o valor do financiamento, a taxa de juros e o prazo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, se ficou alguma dúvida, vai nos comentários, coloca lá qual que é essa dúvida, eu vou ter o maior prazer de tirar essa dúvida para vocês, porque como eu falei, eu sei que não é um assunto tão simples, o objetivo, novamente, não é deixar vocês zerados de dúvidas em relação ao assunto matemática financeira ou finanças no Excel, mas apresentar para vocês uma função que é importante, e simples se entender o conceito de taxa de juros aqui, o conceito dessas variáveis, tá bom? Então é isso aí, pessoal, até a nossa próxima aula. Como eu digo sempre, se você está inscrito no canal, mais uma vez, muito obrigado por ter me escolhido para consumir esse tipo de conteúdo, espero que realmente eu possa corresponder com a tua preferência. Se você não está inscrito no canal, mas chegou até aqui e gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. Como eu falo sempre, é uma maneira muito simples de você prestigiar o meu trabalho, mas muito importante para mim, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.